Pois bem, o que muita gente me pediu para fazer um vídeo sobre Fátima, sobre o fenômeno que aconteceu lá em Fátima, aqui em Portugal. Influenciou a vida de milhões de pessoas e foi capturado, um fenômeno que foi capturado pela Igreja Católica muito espertamente. Essa é a minha opinião. Eu não sou católico nem protestante, eu não tenho religião. Eu sigo a Deus e sou um seguidor de Jesus Cristo, acredito em tudo, menos nos intermediários, pastores, padres, gurus, etc. Não. Eu mesmo faço a minha análise. E é o que eu aconselho a todo mundo. Então, o que aconteceu lá em Fátima? Muitas descrições de fenômenos OVNIs nos obrigam a lidar simultaneamente com duas categorias que nós sempre estamos tentando separar. Uma é a parte física ou técnica e a outra é espiritual ou divina. Numerosas testemunhas em seus depoimentos após o encontro imediato afirmam categoricamente que a experiência do fenômeno tem um significado religioso para elas. E talvez tenha mesmo. Talvez precisamos apenas de um avanço científico para entender isso, mas também um avanço da consciência também, e uma compreensão global e histórica das crenças, tanto materialistas quanto idealistas, entre as quais nós temos tateado por uns 10 mil anos, sem entender. O Steven Spielberg explorou essa ideia no final do filme Contatos Imediatos, do Terceiro Grau. O mesmo fez Whitley Strieber no seu livro Communion. Mas ela foi capturada de forma mais completa e artística na história de uma obra incrível do escritor chamado John Foley, chamado Maggot, publicado em 1986. É bom prestar atenção que o documentário, o filme que o Spielberg vai lançar em julho, vai ser no dia 12 de julho. O fenômeno aconteceu no dia 13 de julho do ano que vem. Vai ser lançado o filme Disclosure. É importante prestar atenção no vídeo. Eu fiz no vídeo passado, eu falei sobre o trailer. Quem puder, já está liberado no YouTube. Presta atenção no trailer, a menina andando em direção à casa. Vou mostrar a foto do trailer aí para vocês. Uma menininha acompanhada andando na neve. A perna dela é meio torta, parece uma perna de animal, uma coisa estranha. Já é um tipo de híbrida. Existe a linguagem que a jornalista do Tempo está falando. Ela começa a falar em... Essa linguagem existe na África. Várias tribos africanas ainda falam esse tipo de linguagem de estalo, de língua. E no Brasil nós temos uma influência dessa língua africana que é o... Quer dizer, não. Não. Você gostou disso? O que tu achou? Já é uma influência. Então essa língua existe. E ela é usada no filme Enigma também, que eu tenho esse filme gravado. Enigma mostra exatamente, os ETs falavam por estalos, alguma coisa que o Spielberg está mostrando. Ele tem ligação, como eu já falei, ele tem uma ligação muito forte com o Departamento de Estado, com a CIA, ele sabe o que está fazendo, e é uma Psycho Operation, uma operação psicológica de preparação. Quem viver, verá. Então vamos continuar lá com Fátima. Então o caso é célebre lá de Fátima, né? Nós temos uma dimensão religiosa, é célebre, mas pouca gente conhece a história completa do que aconteceu lá em 1917, perto daquela primeira pequena cidade portuguesa. E muito pouca gente também percebe que toda a sequência de observações dessa entidade que se acreditava ser a Virgem Maria havia começado 2 anos antes com uma sequência bastante clássica de avistamentos de OVNIs. Vamos falar sobre ela. Se nós aceitarmos a interpretação dada pela Igreja Católica sobre Fátima, nós estamos lidando com um fenômeno que não pode ser explicado nem como um efeito físico, nem como uma ilusão. Em sua decisão de 1930, tomada após 13 anos de minuciosas investigações por muitos estudiosos, a Igreja declara que... 2 pontos. Bom, ela declara que o fenômeno solar do dia 3 de outubro de 1917, descrito na imprensa da época, foi maravilhoso e causou um grande impacto naqueles que tiveram a felicidade de testemunhá-lo. Este fenômeno que nenhum observatório astronômico registrou e que, portanto, não foi natural. Ele foi testemunhado por pessoas de todas as categorias de classes sociais, crentes e descrentes, jornalistas dos principais jornais portugueses e até mesmo por pessoas a quilômetros de distância que viram o fenômeno. Fatos que anulam qualquer explicação de ilusão coletiva. Este milagre, como vocês podem ver,
havia sido previsto meses antes pelas 3 crianças analfabetas, após a visão de uma mulher em um brilho intenso, e ela não disse ser virgem, falou nada, aquela Virgem Maria, simplesmente afirmou ser do céu. E instruiu as crianças a retornar todos os meses até outubro, quando o milagre público ocorreria para que todos pudessem acreditar. Bom, os eventos de Fátima envolvem esferas luminosas, luzes com cores estranhas e uma sensação de onda de calor. Todas as características físicas comumente associadas à aparição de OVNIs. Incluem até mesmo o movimento típico da queda do OVNI, tipo folha seca, né? Isso é padrão. Quem já assistiu, já viu isso. E isso tem uma explicação. Vai ficar mais para frente. Gengibre. Para segurar essa onda desse resfriado. Que não passa. Pois é. Então, os eventos em Fátima, então, envolveram a esfera luminosa, como nós falamos, o evento da queda do disco luminoso, né? E também abrange profecias e também causa uma perda de consciência comum por parte das testemunhas, o que nós chamamos de aí sim de um componente psíquico dos avistamentos de OVNIs. A pessoa fica meio atarantada, né? Quem já viu, já passou. Quem viu de verdade, né? Essa onda é oba-oba que tem agora, tá enchendo o saco esse oba-oba. Qualquer luzinha, agora drone voa assim, faz tudo. Luzinha piscando, muda de cor. Um drone pequenininho faz um inferno. Você filma aquilo no escuro. Hoje está difícil. Por isso que eu gosto dos casos mais antigos. Quando eu não tinha essa facilidade de drone. Você compra uma lojinha de brinquedo aqui, drone com câmera, com tudo. E aqui ele voa rápido pra caramba. Dentro de casa você pinta e borda com aquilo. Então eu não acredito mais. Eu vi Luizinha. Tudo bem, tá bom. Bom pra você. Luizinha, já tô de saco cheio de ver Luizinha. Né? Quero ver o bicho na frente. O padrão da profecia, que é padrão em todo mundo, é Shostakova, Lourdes, todo mundo, tudo igual. A primeira aparição da mulher em Fátima ocorreu no dia 13 de maio de 1917. 3 crianças estavam cuidando de suas ovelhas quando um clarão intenso as surpreendeu. E elas caminharam em direção a um pasto chamado Cova de Íria, que literalmente significa Gruta de Santa Irene, que já era um antigo local sagrado, né? E elas lá foram ver o que tinha acontecido. Então elas se viram envoltas em uma luz brilhante que quase as cegou. E no centro da luz elas perceberam uma pequena mulher que falou com elas, implorando que retornassem todos os meses ao mesmo local. E, embora as crianças estivessem sozinhas na primeira ocasião, na segunda ocasião já tinham 50 pessoas. Também foi no dia 13 de junho. E elas observaram que enquanto os pequenos pastores se ajoelhavam e se transfiguravam, como transportados para um outro mundo no momento da observação, e eles diziam que as respostas não foram ouvidas por outras pessoas do grupo, apenas para elas. A criança mais velha era a Lúcia, que ela tinha 10 anos na época, e ela se dirigiu a essa entidade invisível cujas respostas não foram ouvidas pelo grupo. Um espectador testemunhou depois, né, ter percebido uma voz muito fraca ou um zumbido de abelha, que é um som típico associado aos OVNIs modernos. Então, ao final do diálogo, todas as testemunhas ouviram uma explosão e viram uma pequena nuvem subir nas proximidades de uma árvore, na qual todas as manifestações subsequentes se concentrariam, sempre ali naquele ponto. No mês seguinte, no dia 13 de julho, lembrem, o filme do Spielberg vai ser lançado no dia 12 de julho do ano que vem. Tá ligado? Tá ligado? O número de testemunhas subiu, então, para 4.500. Essa terceira aparição foi especialmente notável em vários aspectos. Ela incluiu descrições detalhadas feitas por alguns espectadores de fenômenos físicos específicos, né? E o suficiente para serem comparados aos dados de OVNIs. Na palavra de uma testemunha de Joseph Pelletier, o sol dançou em Fátima. E o zumbido ou ruído sempre causava uma diminuição no brilho e no calor do sol. E uma pequena nuvem esbranquiçada ao redor das 3 aparições sempre aparecia também. Um forte ruído na partida, bum! E também era notável que as crianças tiveram dessa vez, da última vez, nessa terceira, a visão do inferno, que as aterrorizou. Que sacanagem, né? Até porque inferno não existe. Então essa coisa não era a Virgem Maria, coisa nenhuma. Era alguma entidade que estava se utilizando. Elas sempre fazem isso, seja de Guadalupe,
seja de Shostakova, de Lutz, qualquer lugar. Sempre a mesma coisa. Sempre enigmas, nunca falam nada claro e falam coisas sem sentido e pedem adoração. Para que Deus precisa de adoração? Deus é Deus. Ou a mãe de Deus. Né? Filho de Deus. Que Deus é esse? Que coisa divina é essa? Não resolve nada. Veio parecer. O que resolveu? As crianças morreram. Logo depois, dois, a menina e outro menino. Daqui a pouco eu vou falar o nome deles, eu não lembro agora. A Lúcia foi colocada numa prisão perpétua, num convento. Nunca mais saiu de lá. Estragaram a vida dela. Não resolveu nada. Naquela época estava acontecendo a Revolução Comunista, morreram milhões de pessoas na Rússia. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. O que resolveu? Me adoro. E aí? Tá? Cadê? É só isso? Tem alguma coisa estranha aí, né? Nessa terceira, a aparição disse que a guerra ia acabar. Todo mundo sabia que aquela guerra ia acabar, já estava no final, as negociações já estavam acontecendo, o armistício seria assinado. Mas se as pessoas não pararem a ofender a Deus, veria uma outra ofensa pior. E isso começaria sob o reinado do Papa Pio XI. Ele morreu em 1939. Depois veio o Pio XII, que foi amiguinho do Hitler. Quando ela dizia, quando vocês virem uma noite iluminada por uma luz desconhecida, saibam que este é o grande sinal que Deus lhe dá e que ele vai punir o mundo por seus crimes por meio de guerra, fome e perseguição. E a Igreja do Santo Padre. Então, para impedir isso, ela disse, ela queria que acontecesse a consagração da Rússia. Se atenderem o meu pedido, a Rússia se converterá e haverá paz. Caso contrário, ela espalhará seus erros pelo mundo todo. Isso aí também não tinha nenhuma novidade, que todo mundo sabia que o comunismo ia atormentar o planeta durante muitos anos, décadas. O comunismo acabou na Rússia, já não é mais comunista, já não é mais stalinista. Stalin matou milhões de russos, assim como Mao Zedong. Nem a China é comunista. A China é capitalista até o rabo, só não é democrático, igual aos outros países com essa falsa democracia, né? Lá é império, assim na Rússia é um império também. Então, e por incrível que pareça, a Europa está sem o cristianismo, está morrendo na Europa, quem vem agora é o Islã, e é o único lugar aqui que tem o cristianismo, né, na veia é a Rússia, é o cristão ortodoxo, que é mais antigo que o católico. Havia uma briga, agora há pouco tempo que eles conversaram, isso é assunto para outros vídeos, mas a Rússia é a única barreira contra o materialismo, esse globalismo que quer varrer a religião da Europa e do mundo, né, e contra o Islã. A Rússia, o Putin é cristão ortodoxo, participa de todas as cerimônias. Os russos que eu conheço, vários aqui, são cristãos ortodoxos, não são católicos. Então a virgem lá falou, tem que ser consagrada, então se você não é da minha igreja, está ferrado, meu irmão. É igual a igreja protestante, pentecostal, o pastor da minha igreja é que é ungido, do teu não é, tu vai para o inferno. Ai. Esse planeta é complicado, né? Então, vamos continuar. Então, a mistura de seriedade e absurdo que nós já notamos em várias histórias de contatados, sempre história de contatado é uma maluquice total, parece que tomou o chá de cogumelo estragado, é uma característica inconfundível dessa declaração. Nós vamos ver o mesmo em Lourdes, onde a suposta Virgem Maria instrui a pequena Bernadette a realizar ações sem sentido. Sempre. Usando criança para falar merda. Então, o padrão da profecia seguiu seu curso. No dia 13 de agosto, 18 mil pessoas estavam no local das aparições. As crianças, no entanto, não estavam presentes. Elas haviam sido sequestradas e presas por um oficial local que decidira pôr fim a esse absurdo. Né? Em sua ausência, né, então ouviu-se um estrondo de trovão seguido de um clarão intenso, mesmo padrão. Uma pequena nuvem esbranquiçada estava se formando ao redor da árvore. Ela parou por alguns minutos, depois subiu e se dissipou. As nuvens no céu ficaram vermelho e carmesim, em seguida mudaram para rosa, amarelo, azul, luzes coloridas como um arco-íris no chão. As nuvens ao redor do sol ficaram refletindo cores diferentes nas pessoas. E esses são alguns dos termos que as testemunhas usaram para descrever o fenômeno. Elas viram flores caindo. É o famoso fenômeno de cabelo de anjo que acontece, de vez em quando acontece na aparição de OVNIs. Já aconteceu em São Paulo, em Santos, que um disco foi visto soltando cabelo de anjo. É difícil, você bota na mão e dissolve.
Então, às vezes isso era interpretado como um efeito da ionização do ar. Uma testemunha chamada Manuel Pedro Marto, em depoimento sob juramento durante o inquérito canônico, relatou ter visto claramente um globo luminoso girando entre as nuvens. E no dia 19 de agosto, as crianças haviam sido libertadas. E então elas estavam cuidando de ovelhas perto de um lugar chamado Aljustrei, quando por volta das 16 horas notaram uma queda repentina de temperatura. O sol, disseram, ficou amarelado, as cores do arco-íris voltaram a preencher a paisagem, eram visíveis para os adultos nas proximidades. Depois foi comprovado isso. Um clarão intenso foi visto e uma luz brilhante se fixou em uma árvore perto das crianças. A entidade, então, vestida de branco e dourado, estava mais uma vez no centro do brilho. As testemunhas caíram de joelhos e ficaram em êxtase. Todo mundo! Então seguiu-se um diálogo na qual a aparição pediu às crianças que fizessem sacrifícios pelos pecadores. Que porra é essa? Após 10 minutos, a Senhora da Luz partiu lentamente em direção ao leste com um estrondo. Foi embora. Sacrifício, as crianças eram pobres, analfabetas, miseráveis, num lugar pobre de Portugal naquela época. Porra, a maior parte de Portugal era pobre. Pediu sacrifício. Que Deus pede sacrifício? O Deus que cria orquídea, que cria o sorriso de uma criança, as montanhas, os rios, tudo mais, um universo maravilhoso. Até preocupado com sacrifício, cacete. Não convence. O que o sacrifício vai adiantar? Isso não é Deus, é uma entidade. Deus é Deus. Deus é algo tão supremo que não dá para descrever. E se ele tem filhos, imagine o filho de Deus como deve ser. Ai. Bom, então vamos continuar. No dia 13, né, voltou, então foi. Já no dia 13 de setembro, vai adiantando, né, a multidão já era de 30 mil pessoas, incluindo 2 sacerdotes que eram absolutamente céticos e que tinham vindo especificamente para comprovar a falsidade de tão alardeados milagres. O local das aparições era um amplo anfiteatro, quem já viu as fotos, onde a maior parte da multidão se reuniria para ficar perto da árvore da aparição. No entanto, os 2 sacerdotes céticos escolheram um ponto em um terreno mais alto, onde podiam observar tudo. E o relato deles é seguir, eu vou contar agora o relato deles, é o seguinte, aspas, ao meio-dia, o sol escureceu, embora nenhuma nuvem fosse vista no céu. Milhares de pessoas gritaram, ali está ela, olhem! Um globo de luz foi visto por todos, avançando lentamente pelo vale de leste para oeste em direção às crianças. Ele pousou na árvore. Uma nuvem branca se formou do céu vazio e as pétalas brancas e brilhantes começaram a cair. Né? Vamos refletir sobre essa descrição de fenômenos feitos por uma testemunha. Né? Sempre as pétalas brancas, que acontecem em vários fenômenos. E uma testemunha fala o seguinte, enquanto as pessoas observavam aquela visão estranha, logo perceberam que os glóbulos brilhantes que caíam, contrariando as leis da perspectiva, ficavam cada vez menores à medida que se aproximavam delas. E quando estendiam a mão e o chapéu para pegá-lo, descobriam que eles haviam de alguma forma derretido. O cabelo de antes você não consegue pegar. Ninguém sabe exatamente o que é. Algum subproduto do sistema de propulsão deles? Pode ser. Né? Então, as crianças viram a entidade novamente no centro do globo. E o diálogo recomeçou entre a senhora e a Lúcia. A senhora, né? A mulher e a Lúcia. E disse que haveria um milagre no dia 13 de outubro. E então o globo radiante subiu e desapareceu, né, no sol. Questionado sobre o que achava que era o globo, um dos padres, agora bastante abalado, afirmou que era um veículo celestial que transportava a Mãe de Deus do seu trono celestial, porque a terra estava desolada e proibida. Ele acertou uma parte, na outra não. O conceito da terra como prisão ou terra desolada e proibida é popular entre aqueles que foram expostos a esses fenômenos. Isso também eu acho que a terra é um planeta sob quarentena. A última aparição, então, aconteceu como previsto no dia 13 de outubro de 1917. A multidão era de 70 mil pessoas dessa vez. O tamanho da multidão reunida cresceu na seguinte progressão. Primeiro com 3, depois 50, 4.500, 18 mil, 30 mil e 70 mil. A visão foi precedida por um clarão ao meio-dia e uma doce e estranha fragrância.
As crianças dialogaram com a senhora, testemunhas observaram a mudança dramática no rosto delas, extasiadas pela visão. Vamos continuar. Pausa para o chá. Bom, então, o milagre previsto aconteceu. E aconteceu quando a aparição deixou a cova da Íria, né, no caso, onde ela costumava sempre aparecer, e a chuva que caía torrencialmente sobre aquela multidão parou repentinamente, e as nuvens carregadas se dissiparam, e o sol apareceu como um disco de prata brilhante. Um disco estranho, que girava rapidamente em seu próprio eixo e emitia raios de luz colorida em todas as direções, raios de luz vermelha, né? E tem outras luzes, piscando, saía da borda desse sol e cobriram as nuvens, a terra, as árvores e as pessoas. E em seguida os raios violeta, azul, amarelo e outras cores se seguiram em sucessão. Deve ter sido muito bonito e assustador. Essas cores foram descritas por um cético como os setores monocromáticos, elas definitivamente estavam girando. Deve ter sido uma coisa incrível. Tipo Spielberg mesmo. Os relatos falam de um disco plano e não de um globo. Depois de um tempo, ele parou de girar e mergulhou em zigue-zague em direção à Terra e aos espectadores horrorizados. Né? A maioria das testemunhas acreditava que sua última hora havia chegado. Muitas delas, incluindo os céticos, ajoelharam-se na lama e começaram a confessar publicamente seus pecados. Todo mundo é ateu até na hora do sufoco. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu, me ajuda! Eu fui bonzinho, errei, mas perdoa. Finalmente o disco inverteu seu movimento e desapareceu no sol. O sol verdadeiro, mais uma vez, fixo e deslumbrante no céu, reapareceu. A multidão atônita percebeu subitamente que suas roupas estavam secas. Pois é. Essa história de Fátima, ela pode ser reconstruída a partir de relatos da época e de investigações da igreja, muito bem detalhado. O milagre finalmente aconteceu no ápice de uma série precisa de aparições combinadas, com contatos e mensagens que colocaram muito claramente, né, na minha opinião, em vários outros, na perspectiva dos fenômenos OVNIs. Era um OVNI mesmo. E não apenas um disco voadorzinho. Né? O globo estava consistentemente envolvido, mas seu movimento, sua trajetória de queda de folhas, seus efeitos de luz, os estrondos, os zumbidos, as fragrâncias estranhas, a queda do cabelo de anjo, que se dissolve ao atingir o solo, a onda de calor com a aproximação do disco, efeito eletromagnético, todos esses são parâmetros frequentes de avistamentos de OVNIs em todos os lugares do mundo. E o mesmo acontece com a paralisia, com a amnésia e conversas de curas, etc. Né? Sempre obedecendo esse padrão. Nós vamos falar de outras aparições, são muito parecidas, muito semelhantes. Elas não fizeram nada de mal, mas não trouxeram nada de bom? Praticamente não. Efetivamente nada. Como sempre, mensagens de Age, para a guerra, não faz isso, não faz aquilo. Ergue uma igreja onde eu apareci, de Guadalupe, no México, pediu, ergue uma igreja aqui onde eu apareci. Necessidade eles têm de adoração? Bom, então poucos livros de Fátima nos fornecem detalhes sobre a história das crianças. Mas, no entanto, todos os fenômenos de aparição, em todos esses fenômenos, né, é crucial investigar minuciosamente o contexto e solicitar, né, com a maior precisão possível, descrições dos primeiros incidentes que levaram a testemunha a vivenciar realidades extraordinárias, né, como no caso de Fátima. Segundo alguns investigadores, desculpa, eu não vou pedir desculpa toda vez que eu tiver pigarro, que ainda estou me recuperando. Vou tomar um chá aqui. O negócio é não parar, né? Se parar, já era. Então, no caso de Fátima, os eventos não começaram, como a maioria das autoridades indicam, no dia 13 de maio de 1917. A verdade é que essa data da primeira aparição da senhora, mas ela foi precedida por uma série de avistamentos de um anjo, alguns anos antes, pelas crianças. E esses avistamentos lançaram série de dúvidas sobre a interpretação do milagre dado pela Igreja Católica. Em abril de 1915, quando a Lúcia tinha 8 anos,
Ela rezava o rosário perto de Fátima quando ela viu uma nuvem branca, transparente e em uma forma humana. E isso aconteceu uma segunda vez no mesmo ano e uma terceira vez em outubro. Então, durante 1916, a Lúcia foi visitada 3 vezes por esse anjo. Essa história quase ninguém fala, né? Então, a primeira ocasião foi na primavera. A Lúcia estava com 2 primos quando começou a chover. E então elas procuraram abrigo em uma pequena gruta. E depois do almoço a chuva parou e eles brincavam na entrada da caverna quando ouviram um estrondo e um vento forte. Outra vez, típico comportamento de OVNIs, e uma luz branca apareceu. Ela deslizava pelo vale acima da copa das árvores. Na luz estava uma jovem de admirável beleza que se aproximou deles e disse: "Eu sou o anjo da paz." Ele ensinou uma oração, essa aparição ensinou uma oração às crianças e desapareceu. Os 3 pequenos ficaram em transe e continuaram repetindo a oração mecanicamente até literalmente caírem de exaustão. O próximo incidente ocorreu em um dia quente de pleno verão de 1916. Dessa vez o anjo apareceu de repente e perguntou: "O que vocês estão fazendo? Rezem e rezem muito. Ofereçam orações e sacrifícios continuamente." A Lúcia perguntou: "Como devemos oferecer sacrifícios?" E o anjo falou: "Sacrifiquem tudo o que puderem. Acima de tudo, aceitem e suportem com submissão o sofrimento que o Senhor lhes enviar." Tem que sofrer, né? É sofrer, porra. Qual é, hein? Eu já pedi minha carteirinha de volta há muito tempo por causa disso. As crianças ficaram paralisadas e foi apenas ao cair da noite que eles recobraram os sentidos. Então voltaram a brincar. Nesse caso, assim como no anterior, as testemunhas não quiseram discutir o assunto, nem mesmo entre elas. A experiência foi tão íntima e tão manifestamente sagrada que nenhum deles jamais pensou em revelar. Nem mesmo a menor parte dela. A ninguém. E, obviamente, um favor a ser guardado para si mesmo. Então, no dia seguinte, eles ainda não conseguiam explicar suas reações às aparições. Eles não contaram exatamente tudo o que aconteceu, né? No dia seguinte da aparição, a Lúcia, né, ela diz o seguinte: "Eu não sei o que está acontecendo comigo", disse uma das meninas. Não sei se é a Lúcia, desculpem. No relato diz que é apenas uma das meninas. "Eu não consigo falar, nem brincar, nem cantar. Eu não tenho forças para fazer nada." Esse tal anjo apareceu mais uma vez no outono de 1916 na gruta do Cabezo. Ele deu a comunhão às crianças, analisando o poder que levou as jovens testemunhas a imitar as ações desse anjo e repetir suas orações servilmente. Um testemunho e um pesquisador, Pelletier, ele fez uma observação bem perspicaz sobre esse assunto. Esse poder é tão intenso que as absorve, quase as aniquila completamente. Isso praticamente a priva do uso dos sentidos corporais. Seus corpos ficaram sujeitos a uma força misteriosa e deprimente que as prostravam. Esse comentário pode explicar sobre o aspecto OVNI, como esse encontro se manifestou. Igualzinho manifestação de OVNI. As pessoas ficam prostradas, cansadas, sugadas, drenadas da sua energia. Então, quais foram as consequências da história de Fátima? A vida de muitas pessoas que presenciaram os milagres foi profundamente transformada. Algumas foram curadas de algumas doenças. A pedido de um engenheiro chamado Mário Godinho, a pedido da mãe dele, ele foi à cova da Íria em agosto, na época das aparições. Ele disse o seguinte: "Eu voltei desanimado e decepcionado, mais uma vez. Mas da última vez que ele foi, ele disse que algo extraordinário aconteceu. A minha mãe tinha um grande tumor em um dos olhos há muitos anos e foi curada. Os médicos que a atenderam disseram que não conseguiam explicar a cura." Esse engenheiro Mário Godinho, ele tinha ido em vários, estava decepcionado, mas na última. Então essa é uma entre centenas de testemunhos semelhantes. Na época do último milagre, muitas pessoas perderam a cabeça, ficaram loucas. Mesmo aquela que ouviram a vários quilômetros de distância e não estavam na companhia de outras testemunhas que pudessem tê-las influenciado. Um menino de 12 anos chamado Albano Barros, por exemplo, que estava no campo perto de Mindi, a 13 quilômetros de Fátima, ficou tão impressionado a ver o disco de luz cair em direção à Terra que não se lembra do que aconteceu depois. Ele falou: "Eu não consigo nem me lembrar se levei as ovelhas para casa, se corri ou nem o que fiz.
Outros ficaram tão aflitos que perderam a cabeça. Eu tenho um relato do agricultor Manuel Francisco. Eles voltaram para casa chorando. Outra testemunha, uma senhora que agora mora nos Estados Unidos, perto de Albany, acrescentou esse comentário: ainda hoje, sempre que há um relâmpago, eu lembro e fico com medo. Um advogado proeminente, Sr. Mendes, declarou em entrevista a John Raffet em 1960, ainda eram testemunhas que sobreviveram, né? Que estavam vivos ainda na década de 60. Ele disse o seguinte: o que eu vi em Fátima não poderia deixar de afetar minha vida interior, e tenho certeza de que todos que viram o milagre, ou mesmo ouviram falar dele, não podem deixar de se impressionar com sua grandeza. Ainda me lembro dele hoje tão vividamente como no momento em que aconteceu, e sinto-me dominado por esse evento extraordinário. Outra testemunha relata: eu continuo pensando no sinal. Uma série de testemunhos extremamente interessantes veio de pessoas que não estavam na cova da Íria, mas a quilômetros de distância da multidão. Tem a feita que eu falei atrás do Albano Barros, né, que é em Mindy. Tem também uma mulher chamada senhora Guilhermina Lopes da Silva, que morava em Leiria, e nada menos de 16 quilômetros do local do milagre. Ela não pôde ir ao local indicado para a aparição, mas olhou para a montanha ao meio-dia e viu um grande clarão vermelho no céu. O brilho era tão grande que foi visto a 48 quilômetros de distância. Brincadeira, né? Em São Pedro de Moel, foi visto pelo escritor português Afonso Vieira, sua esposa e sua sogra. Bom, o vídeo já está bem longo. Eu vou parar por aqui, depois eu vou continuar a falar. Depois eu vou falar sobre o milagre de Lourdes, entre outros. As 3 crianças, duas das 3 morreram jovens, de desinteria, doença, eram muito pobres. Já a Lúcia, né, como a senhora havia previsto, viveu reclusa no convento até uma idade avançada. Depois vamos falar sobre os segredos, e os segredos que eram mentira, que ela não contou nada, e por que ela foi mantida na prisão perpétua, foi colocada no convento pro resto da vida. Não foi por vontade própria. Né? Então nós examinamos esses eventos aparentemente milagrosos, nomeadamente, né, todos eles relacionados com as observações feitas em Fátima de uma entidade descrita pelos percipientes como uma Virgem Maria. Esses percipientes naturalmente foram expostos a uma alteração tão poderosa da realidade que as suas declarações a partir de observações são distorcidas pelas suas emoções. Isso não significa que devamos rejeitar o seu testemunho. É consistente com muitos outros relatos. Né? Então nós vamos falar muito mais sobre isso porque tem tudo a ver com a ufologia. Quem já participou e teve a aterrorizante experiência de estar presente quando essa turma resolve aparecer. Eu estou curioso para ver o filme do Spielberg.